Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Ricardo Luba e a gente publica sempre vídeos relacionados à fertilidade, à saúde feminina, estilo de vida. E a gente gosta muito desse tema, muito desse assunto. E hoje, ao final desse vídeo, você vai saber de 10 causas de infertilidade que provavelmente algumas aí você nem imagina que realmente podem acontecer. Então, já na primeira causa, e uma causa muito comum, são os problemas de ovulação. E para a gente falar de problemas na ovulação, a gente vai falar da principal causa de alteração da ovulação que causam ciclos onde a mulher não ovula, que é a síndrome do ovário policístico. Na síndrome do ovário policístico, a gente tem ciclos em que o ovário fica ali tentando fazer com que a mulher ovule, mas por alterações hormonais, por alterações da resistência insulínica, por alterações na produção da testosterona, essa ovulação ela às vezes acontece, às vezes não. E de maneira crônica, quer dizer, mais comum do que incomum, a mulher acaba não ovulando. E aí, se ela não ovula, não tem um encontro do óvulo com o espermatozoide, acaba atrapalhando para engravidar. O segundo motivo são alterações hormonais. Então, a primeira questão é a ausência de ovulação, que também pode estar relacionada a isso, mas os problemas hormonais específicos também estão relacionados. Eu vou dar um exemplo. O nosso cérebro, ele entende se a mulher ovula ou não pela produção de dois tipos de hormônio, estrógeno e progesterona. Se ele entende que a gente tem essa produção, ele inibe a hipófise, que é um órgão que fica ali na base do cérebro, uma glândula na verdade, que leva à produção hormonal se há necessidade. Então, se você tem pouco estrógeno e progesterona, a gente aumenta a produção do hormônio gonadotrofínico, que é o GnRH, e esse hormônio vai aumentar o estímulo do ovário na produção, por exemplo, de FSH. A hipófise, essa glândula, ela tem um poder maravilhoso na produção hormonal, que ela faz esse estímulo todo. Então, por exemplo, ela aumenta a produção de cortisol, ela aumenta a produção de hormônio tiroidiano, ela aumenta a produção de prolactina para amamentar, ela aumenta a produção de FSH-LH para fazer ovular e no homem para ter produção de testosterona. Então, se eu tiver alguma questão relacionada lá na hipófise que altere o eixo hormonal, eu vou ter um erro na produção desses hormônios. Então, um exemplo bem clássico é a prolactina, que é um hormônio que faz a gente amamentar. Então, na mulher, ela pode ter hiperprolactinemia, que pode estar associado também a alterações tireoidianas ou uso de antidepressivo, por exemplo, e isso pode inibir a ovulação de acontecer. Então, se a gente tiver hiperprolactinemia, a gente pode, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, a inibição do eixo hormonal para a ovulação, e isso também vai atrapalhar para engravidar. Se não ovular, a gente acaba não tendo o encontro dos gametas, se não encontrar espermatozoide com óvulo, não tem bebê. A terceira causa, e talvez a causa mais comum de infertilidade, que seria a dificuldade de engravidar por um período maior que um ano, é a endometriose. E o que é endometriose? Todo mundo pergunta para mim. Imagina o seguinte, aquele tecido que cresce todo mês dentro do útero e faz a mulher menstruar, a gente chama de endométrio. Imagina que, por algum outro motivo, esse tecido muito parecido com o do endométrio, não é o mesmo tecido, mas é um tecido muito parecido, tem a mesma recepção e a mesma ação relacionada aos hormônios. Então, toda vez que a mulher menstruar, esse tecido, em qualquer outro lugar fora do útero, vai sangrar. Os lugares mais comuns são os ovários, atrás do útero, podemos ter esse tecido disperso por todo o abdômen. Então, a endometriose ela pode estar localizada no ovário, atrás do útero, dentro do útero, que a gente chama de adenomiose. Isso vai causar uma resposta inflamatória que vai atrapalhar a permeabilidade ou a permeabilidade das tubas uterinas, o encontro do gameta. Essa alteração inflamatória vai prejudicar a qualidade do óvulo. Se tiver essa lesão no ovário, ela vai diminuir, por exemplo, a reserva ovariana. E isso hoje, quando a gente vai estudar, pelo menos
40% dos casais que frequentam meu consultório têm história de infertilidade. É muito comum, muito frequente e é a principal causa de infertilidade não só no Brasil, como no mundo também. A quarta razão e a quarta causa de infertilidade que a gente vai conversar hoje são lesões ou danos nas tubas uterinas, ou antigamente a gente chamava de trompas de falópio. Então, a tuba uterina é o local onde o espermatozoide e o óvulo vão se encontrar para que a fertilização ou a fecundação aconteça. Nesse momento que encontram os gametas, o óvulo e o espermatozoide, existe a fertilização e eles vão indo, se desenvolvendo, esse novo embrião vai se desenvolvendo até a cavidade uterina, onde ele se desenvolve e onde ele termina toda a gestação. Se você tiver algum dano, alguma lesão, uma tuba que a gente diz que não está pérvia, que ela está entupida, que ela está com a passagem fechada, você novamente não vai encontrar os óvulos com espermatozoides, ou às vezes não está totalmente, mas tem alguma lesão inflamatória, você até encontra o óvulo com o espermatozoide, mas esse embrião não consegue ir até a cavidade. Ou vai ter infertilidade com essas lesões, ou acaba tendo uma gestação na trompa, porque esse embrião não conseguiu ir à cavidade para se implantar. E isso é uma situação até grave para esse paciente. E quais são as principais causas de lesões tubárias? O primeiro motivo principal são as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Clamídia, Neisseria, ureaplasma, micoplasma, são todas bactérias que muitas vezes não levam sintomas femininos, muitas vezes a gente não vê corrimento, só tem dor e acabam não sendo diagnosticadas e as lesões muitas vezes são irreversíveis. É a principal causa. E a segunda principal causa é a endometriose. E terceira causa, cirurgias ginecológicas prévias. Então, ou cirurgias de gravidez ectópica, ou até outras cirurgias, endometriose, cistos de ovário, mioma, podem causar alterações ou problemas, danos à trompa. A quinta causa de infertilidade são as malformações uterinas ou as alterações uterinas adquiridas. Então, as alterações uterinas mais comuns são formações uterinas diferentes, como o útero bicorno. Essa, assim, longe é a mais comum. O útero, a cavidade dele formaria um triângulo e o útero bicorno ele faz como se fossem dois chifrinhos, por isso que chama-se bicorno. A gente tem o útero unicorno, a gente tem o útero de Delfo, que é um útero completamente dividido em dois. A gente tem o útero arqueado, esse é mais difícil de dar dificuldade em engravidar. A gente tem o útero septado, esse é importante, porque para todas essas outras alterações que eu falei, não existe muita correção. Agora, para o útero septado, você tem um septo, você tem uma divisão no útero. E aí o septo ele pode ser completo, parcial, total. E aí você tem uma cirurgia que você pode separar, tirar esse septo e deixar de ter essa separação no útero. Você traz a cavidade realmente mais ampla depois da cirurgia e aí com isso você aumenta as chances de sucesso de gravidez. E adquiridos, né? Então, tudo que eu falei aqui são malformações que a gente nasceu, né? É hereditário isso. E as adquiridas, por exemplo, se a gente tem abortamentos de repetição, onde a gente tem curetagens ou procedimentos intrauterinos, você tem a possibilidade de acontecerem sinéquias. As sinéquias são como aderências de parede que você depois não consegue retirá-las. Aí você precisa entrar, fazer uma cirurgia para tirar a sinéquia e refazer essa cavidade no tamanho do jeito que ela estava antes e torcer para dar tudo certo. Essas são as alterações uterinas que também podem entrar como causa de infertilidade. A sexta causa de infertilidade é, infelizmente, a idade feminina. Então a gente sabe que as pacientes que têm mais idade, e aí eu estou falando a partir dos 36 anos, a gente sabe que quanto mais tempo a gente demorar para engravidar, piores vão ser os nossos resultados dos tratamentos de reprodução assistida. A ponto, às vezes, de paciente com 40, 42 anos ter uma taxa de sucesso menor que 10%. Então, isso é muito
comum a gente ouvir algumas pessoas falando assim, eu vou tentar engravidar, eu vou tentando, e se eu não conseguir, eu faço uma fertilização. É aí que a gente se engana, é aí que a gente tem um problema. Porque se a gente deixar para fazer a fertilização só com 40 anos e não com 35, quando a gente começa a fazer esse procedimento, a sua chance de gravidez sai muitas vezes de 50% a 60% para menos de 10%. Então, uma das coisas para a gente pensar, se a gente quer engravidar lá na frente, é preservar a fertilidade, congelar óvulos, pensar nessa preservação. E a segunda é, a partir do momento que você tem realmente um prazo, então antes dos 36 anos, de 1 ano de dificuldade de engravidar, dos 36 anos em diante, de 6 meses, procure um especialista em reprodução assistida. Então lembre-se, 36 anos para menos, 1 ano. 36 anos para mais, 6 meses já é tempo suficiente para procurar um especialista. Não é necessariamente para fazer uma fertilização in vitro, mas para que você já tenha um caminho orientado, para que você tenha uma taxa de sucesso melhor e consiga engravidar mais rápido. O sétimo ou a sétima causa de infertilidade são as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Agora a gente fala infecção sexualmente transmissível, antigamente a gente falava de doença. Quais são? Então a gente vai ter principalmente as mais invisíveis aí, que são bactérias como clamídia, Neisseria, que é a gonorreia, o micoplasma, o ureaplasma. Por que essas infecções, quando não tratadas e não identificadas, por que elas atrapalham para que a gente engravide? Então, do mesmo jeito que a gente pode ter aquelas lesões lá na tuba uterina que eu falei, entupir a tuba, fazer uma lesão inflamatória, elas também matam todo o revestimento ciliar. Existem um monte de cílios dentro da trompa. E esses cílios, eles são importantes para fazer um gradiente de aquele muco, né? Para que haja um encontro dos gametas, encontro do óvulo e do espermatozoide. Então, se eu matar a atividade desses cílios, ela para e a gente acaba tendo mesmo que a trompa aberta ou a tuba aberta, a gente acaba tendo um problema do encontro do gameta que não acaba acontecendo e isso atrapalha para engravidar. Além disso, a lesão, quando ela vai para a cavidade abdominal, ela pode fazer com que as trompas, e a endometriose também faz isso, elas fiquem fixas, elas fiquem rígidas. E com isso, a trompa, quando ela perde a mobilidade, ela não consegue buscar o óvulo no lugar que ele está para levar para dentro da cavidade. E essas alterações de motilidade da tuba acabam interferindo sim na parte reprodutiva. A oitava causa de infertilidade é a presença de miomas. Basicamente, existem alguns trabalhos que falam o seguinte, que se o mioma, que é um nódulo do mesmo material do músculo uterino, se ele não invade a cavidade uterina, se ele não abaula a cavidade uterina, se ele não está próximo à cavidade uterina, ele não traz nenhum prejuízo para engravidar. Mas isso também é muito discutível, porque se a gente tiver um útero muito aumentado, cheio de miomas, não precisa ter um mioma tão grande, a presença desses miomas também aumenta a resposta inflamatória, é como se esse útero ele ficasse inflamado, um pouco mais, ele fica um pouco mais contrátil e isso acaba atrapalhando para engravidar, ou pior, na realidade, os miomas eles aumentam o risco de abortamento. Então, se você tem muitos miomas, vale a pena uma investigação, uma avaliação para ver se não vale a pena operar. Porque esse excesso aumenta a resposta inflamatória, pode não atrapalhar talvez para engravidar, existe uma causa importante, mas também pode aumentar o risco de perda. E quando que ele atrapalha para engravidar? Quando ele está dentro da cavidade uterina. É um mioma que a gente chama de submucoso. E o mioma submucoso, ele acaba atuando como um corpo estranho, como um DIU, por exemplo, dentro da cavidade uterina. E aí isso interfere na implantação do embrião no endométrio, favorecendo então a infertilidade. A nona causa de infertilidade é a presença de cirurgias ginecológicas prévias. Quando nós fazemos as cirurgias ginecológicas, a gente pode ter como complicação do nosso corpo a presença de aderências. As aderências pélvicas são estruturas fibrosas que seguram as estruturas naquele lugar. Então, por exemplo, se eu tiver uma aderência na trompa,
ela perde a mobilidade, ela não consegue buscar o óvulo, a gente acaba não conseguindo engravidar. Ou até um bloqueio que deixa essa trompa acotovelada, como se você tivesse um cotovelo e aí nesse lugar onde você dobra o cotovelo, você não consegue a passagem, nem o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então esse tipo de lesão e esse tipo de situação pode ser evitado se a gente faz menos cirurgias ginecológicas. Claro, se tiver um cisto hemorrágico, se tiver alguma cirurgia obrigatoriamente necessária de ser feita, a gente tem que correr esse risco. Mas se a gente já tiver lesões anteriores ou se eu estou tendo dificuldade para engravidar e sei que eu fui operada ginecologicamente falando, né, uma cirurgia ginecológica, existe isso como dentro do nosso raciocínio como uma causa, né, para atrapalhar a gravidez. Então, às vezes a gente pode fazer uma nova cirurgia para tentar liberar essa aderência ou partir direto para um tratamento de reprodução assistida, que muitas vezes é o mais indicado. E o 10º e último, você estava esperando por esse, que é talvez uma das causas mais difíceis de serem diagnosticadas, que são as alterações imunológicas que vão atrapalhar principalmente a implantação dos nossos embriões. O que são alterações imunológicas? Nós temos todo um sistema de defesa que a gente chama de sistema imunológico. O sistema de defesa imunológico ele é responsável por todos os mecanismos bioquímicos, fisiológicos, toda a estrutura que vai fazendo uma cadeia de resposta do nosso corpo. Se eu tiver um excesso de resposta imunológica, por exemplo, eu posso ter uma alergia. Se eu tiver pouca resposta imunológica, pode ser que eu não tenha, de repente, uma implantação, ou pode ser que, de repente, eu não tenha uma busca ativa por um agente que está causando uma infecção ou alguma outra coisa, que seria uma imunodeficiência, por exemplo. Então, quando eu tiver isso tudo bem organizado, as coisas andam certo. E todas as vezes que eu tenho doenças autoimunes, eu posso ter alterações do meu sistema imunológico. A principal doença autoimune que a gente vê na mulher é a doença de Hashimoto, que são aquelas alterações onde a gente produz anticorpos contra a nossa tireoide. E aí as doenças de tireoide também entram como causa de infertilidade. As doenças como lúpus, as doenças como artrite reumatoide, todas as doenças autoimunes interferem no sistema imunológico e isso acaba tendo realmente um efeito maléfico para engravidar. Então, além dessas 10 causas que a gente conversou hoje, existem algumas alterações e algumas questões que a gente precisa sempre lembrar, não simplesmente como causa, porque tem pacientes, tem pessoas que vão seguir o que a gente faz e vão conseguir engravidar, tem outras que não vão seguir e também vão engravidar. Mas que é muito importante que a gente tenha a percepção do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, da qualidade do nosso sono, manejo de estresse e como a gente faz isso. E qual a importância disso tudo, né? A gente chama todos esses mecanismos que a gente tem em volta do ser humano, a gente acaba entendendo que esse ambiente todo vai mudar a ativação genética daquela pessoa. Isso a gente chama de epigenética. E se a gente tiver um ambiente favorável, a gente vai ter mais saúde, não só para a mãe que está gestando, mas principalmente para este bebê que vai vir ao mundo. Ele vai vir realmente com uma programação genética melhor e mais apta à saúde do que aquele casal que tem realmente um estilo de vida ruim, fuma, bebe, dorme mal, come mal, não faz aí atividade física. Isso tudo interfere na saúde da gestante e principalmente na saúde desse bebezinho que vai vir ao mundo, que a gente quer que venha muito saudável, muito feliz e que tenha uma vida muito longa. Espero que você tenha gostado, espero que tenha trazido alguma novidade. Segue a gente nos canais, coloca lá para você sempre receber notícias aí fresquinhas quando a gente publicar algum vídeo novo e clica nos links que estão descritos aqui embaixo para que você sempre tenha informação nos diversos canais que a gente tem. Até mais!